O choro de um bebê cortava o silêncio daquela mansão como uma sirene, um som agudo de desamparo que ecoava pelos corredores de mármore há mais de 3 horas. No andar de baixo, Esperança Moraes, a faxineira de 24 anos, passava o pano pelo mesmo metro quadrado de piso pela 4ª vez, o coração apertado. Aquele choro incessante remexia uma ferida recente e profunda dentro dela. Lá em cima, o pequeno Tiago, de apenas 2 meses, estava sozinho no berço, o rosto vermelho e inchado. A babacara, Camila, havia desaparecido e o biberão ao lado da criança cheirava a leite azedo. No escritório, o pai, Rafael Mendonça, um viúvo de 32 anos, tentava se concentrar em uma reunião virtual, fingindo ignorar o som que o acusava. O choro foi ficando mais fraco, mais perigoso, até se tornar um gemido quase inaudível. Foi o que quebrou a resistência de Esperança. Ela largou tudo e subiu as escadas correndo, o peito oprimido por um mau pressentimento. Ao abrir a porta do quarto, a cena a chocou. O bebê estava quase sem forças, a pele febril, os olhinhos semicerrados. Com uma urgência que vinha da alma, ela o pegou nos braços. Tiago estava quente, desidratado, e instintivamente começou a procurar alimento em seu peito, um movimento desesperado de quem está no limite da vida. Naquele momento, a dor pessoal de Esperança e o sofrimento daquele bebê se fundiram em um único ponto de agonia insuportável. Algo dentro dela explodiu. Há apenas 6 semanas, ela havia perdido seu próprio filho, recém-nascido, e seu corpo ainda carregava o luto na forma de leite que não tinha para quem dar. Ver Tiago sofrendo, revivendo o desamparo que assombrava seus pesadelos, foi demais para ela suportar. Sem pensar, sem calcular as consequências, movida apenas por um instinto maternal avassalador, ela se sentou na poltrona, ajeitou o bebê em seu colo e lhe ofereceu o seio. Tiago parou de chorar instantaneamente, agarrando-se àquela fonte de vida com a força de um sobrevivente. Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Era Rafael que, ao ver a cena, congelou, a incredulidade e a raiva se misturando em seu rosto. Um ato de compaixão ou uma violação imperdoável? A vida de 3 pessoas está prestes a mudar para sempre. Se esta cena te chocou e te deixou curioso, inscreva-se no canal e curta este vídeo para descobrir as consequências deste momento poderoso. A mansão de Rafael Mendonça era uma casa em luto, assim como o coração de Esperança. 2 meses antes, Rafael havia perdido sua esposa, Valentina, em complicações no parto. Uma tragédia que transformou a alegria da chegada de Tiago em um lembrete constante e doloroso de sua ausência. Incapaz de encarar o berço sem sentir o peso da perda, ele se refugiou no trabalho, terceirizando o cuidado de seu filho, governando sua dor com a mesma eficiência fria com que administrava seus negócios. Ele não sabia, mas a nova faxineira que contratara carregava um luto que espelhava o seu. 6 semanas antes de pisar naquela casa, Esperança havia enterrado seu próprio filho recém-nascido, uma vida breve perdida por uma negligência médica que a assombraria para sempre. Como se a perda de um filho não fosse uma tempestade avassaladora o suficiente, Esperança teve que enfrentar um segundo naufrágio. O homem que ela amava, seu marido, em vez de ser seu porto seguro, culpou-a pela tragédia. Com uma crueldade que desafiava a razão, ele a chamou de fraca, disse que ela não soube cuidar da gravidez e a abandonou em meio à sua dor mais profunda. De um dia para o outro, ela se viu sozinha, sem filho, sem marido e sem dinheiro. O emprego na mansão de Rafael não foi uma escolha de carreira, mas um bote salva-vidas, a única tábua de salvação em um oceano de desespero que ameaçava afogá-la. Ela chegou ali para limpar a sujeira dos outros, enquanto tentava, desesperadamente, não desmoronar com a sua. Desde o primeiro dia,
Esperança sentiu uma conexão silenciosa com o pequeno Tiago. Naquele bebê que também havia perdido a mãe, ela via um reflexo de sua própria orfandade. Enquanto limpava os cômodos silenciosos, seus olhos acompanhavam a negligência da babá Camila, a forma como o biberão ficava esquecido, como o choro do menino era ignorado. Ela via a dor nos olhos de Rafael quando ele olhava para o filho, a mesma dor que ela sentia ao olhar para um berço vazio. O choro de Tiago não era apenas um barulho incômodo para ela, era o eco de sua própria perda, um chamado desesperado que ativou a única coisa que lhe restava. Seu instinto materno, uma força adormecida que aguardava desesperadamente por um motivo para despertar. A voz de Rafael cortou a paz do quarto como um alarme de incêndio. O que diabos está acontecendo aqui? Esperança deu um salto, o coração disparado e, instintivamente, tentou se cobrir enquanto protegia o bebê adormecido. As palavras saíram de sua boca de forma atropelada, uma torrente de explicações sobre a babá desaparecida, o leite estragado, o choro incessante. Mas Rafael não ouvia a lógica, ele via apenas a transgressão, a faxineira, uma estranha, em um ato de intimidade inimaginável com seu filho. Sua mente, condicionada pelas barreiras sociais e paralisada por seu próprio luto, registrou a cena como uma violação profunda. "Você enlouqueceu?" Ele gritou, avançando para dentro do quarto, o rosto uma máscara de fúria. Ele estava prestes a continuar, a demiti-la, a expulsá-la, mas algo o deteve no meio do caminho. Foi a visão de seu filho. Tiago não estava chorando. Pela primeira vez em seus 2 meses de vida, ele dormia um sono profundo e sereno nos braços de alguém. Um pequeno sorriso satisfeito nos lábios. Por 60 dias, aquele bebê fora um feixe de tensão e choro. Um lembrete constante da incapacidade de Rafael em acalmá-lo. E agora, ali estava ele, em paz. A imagem era uma contradição tão poderosa que desmontou a raiva de Rafael, deixando em seu lugar uma confusão perplexa. "Como?" ele sussurrou, a fúria se dissipando. "Como ele está tão quieto?" Vendo a mudança no tom dele, Esperança explicou com mais calma, a voz ainda trêmula. Falou das horas de choro, do biberão azedo, do desespero do bebê por alimento. Rafael, agora olhando para o filho em vez de para ela, absorvia a informação. Mas a pergunta lógica, a que desafiava as regras do mundo, permanecia. "Mas você... como você?" Ele não conseguiu terminar a frase. Esperança entendeu. Ela baixou a cabeça e a confissão que mudaria tudo entre eles veio como um sopro de dor. "Eu perdi meu filho há 6 semanas, senhor." A frase atingiu Rafael com a força de um soco. A dor, a mesma dor. Naquele instante, ela deixou de ser a faxineira. Tornou-se um espelho de seu próprio inferno. Rafael sentiu o chão desaparecer. Raiva, gratidão, empatia. Tudo se misturava em um turbilhão emocional que o deixou sem ação. A situação era íntima e complexa demais para ser resolvida com uma ordem ou uma demissão. Ele precisava de tempo. "Vá para casa, Esperança", disse ele, a voz exausta. "Amanhã a gente conversa." Com um cuidado infinito, ela transferiu o bebê adormecido para os braços do pai. Tiago nem se mexeu. "Ele só não pode ficar com fome de novo", ela sussurrou. E saiu, tremendo, sem saber seu futuro, mas sem um pingo de arrependimento. Rafael ficou sozinho, segurando pela primeira vez o filho em paz, uma gratidão desconcertante lutando contra sua confusão. No dia seguinte, a babá, Camila, retornou de sua emergência, esperando encontrar a casa em caos e um patrão desesperado, o que apenas reforçaria sua importância. Em vez disso, encontrou uma paz desconcertante. Viu Tiago sorrindo no colo do pai, uma cena que a encheu não de alívio, mas de uma inveja fria. Seu trabalho era fácil e bem pago, precisamente porque o bebê era difícil e o pai ausente.
A felicidade deles era uma ameaça direta ao seu estilo de vida confortável. Movida por uma curiosidade venenosa, ela foi à cozinha sondar a governanta Dona Carmen, uma senhora de coração bom que lhe contou com admiração o ato de compaixão de esperança. Mas Camila não ouviu uma história de heroísmo. Em sua mente calculista, a história de esperança foi reescrita. Ela não viu uma mãe enlutada salvando um bebê faminto. Viu uma concorrente, uma mulher instável, que após perder o próprio filho, desenvolveu uma obsessão perigosa pelo de seu patrão. O ato de amamentar, que para a governanta foi um milagre de generosidade, para Camila foi a prova de uma transgressão, uma violação de limites que ela poderia usar a seu favor. Ela viu a oportunidade perfeita para se livrar de Esperança, eliminando a única pessoa que parecia ter o poder de acalmar o bebê e, consequentemente, diminuir a dependência de Rafael em seus próprios serviços. A semente da maldade estava plantada, regada pela inveja. Com uma voz carregada de falsa preocupação, Camila fez um telefonema para Patrícia Montalvo, a maior socialite e fofoqueira do condomínio. Querida, preciso te contar uma coisa horrível que está acontecendo na casa do Rafael, ela sussurrou ao telefone. E então ela despejou seu veneno, contando uma versão distorcida da história, pintando Esperança como uma mulher desequilibrada e oportunista. Ela está obcecada pelo bebê, Patrícia. Ontem a peguei amamentando o Tiago. Tenho certeza de que está tentando seduzir o Rafael, se aproveitar da vulnerabilidade dele para tomar o lugar da falecida Valentina. A fofoca suculenta e escandalosa encontrou um terreno fértil. A engrenagem do julgamento social começou a girar e uma tempestade de preconceito estava se formando, prestes a desabar sobre a inocente Esperança. O veneno da fofoca se espalhou com a velocidade de uma praga. O telefone na mansão de Rafael não parava de tocar e cada chamada era um novo golpe em sua já fragilizada confiança. Eram as amigas de sua falecida esposa, as vizinhas do condomínio, até mesmo sua sogra, todos recitando o mesmo roteiro envenenado por Camila. Falavam em proteger a memória de Valentina, em cuidar do bem-estar de Tiago, em como uma mulher em luto como Esperança era instável e oportunista. As palavras eram um ataque coordenado, projetado para explorar a culpa de Rafael, para fazê-lo questionar a única coisa boa que havia acontecido em sua casa nos últimos meses, transformando um ato de amor em uma conspiração sórdida. Rafael se viu preso em um campo de batalha entre duas realidades opostas. De um lado, a evidência de seus próprios olhos. Seu filho, antes apático e choroso, agora sorria, balbuciava e seguia a Esperança com um olhar de pura adoração. Tiago estava, inegavelmente, mais feliz e saudável do que nunca. Do outro lado, havia o julgamento ensurdecedor de seu círculo social, um coro de vozes que o acusava de ser ingênuo, fraco e desrespeitoso com a memória de sua esposa. A ferida da morte de Valentina, que ele acreditava ter sido causada por negligência, ainda estava aberta, e o medo de cometer outro erro, de falhar em proteger sua família novamente, o paralisava. Foi a babá, Camila, quem deu o golpe de misericórdia. Com uma performance de lealdade e preocupação, ela se aproximou de Rafael. Senhor, a Esperança pediu para ficar até mais tarde hoje. Disse que o Tiago precisa dela para dormir bem. Ela fez uma pausa, plantando a dúvida. Achei um pouco estranho. Ela não é a mãe dele, não é? Mas às vezes ela age como se fosse. A insinuação era sutil, mas letal. Ela emoldurou o amor de Esperança não como um presente, mas como uma apropriação, uma obsessão. Para Rafael, sitiado pela pressão externa, aquela observação vinda de dentro da casa foi a confirmação que ele precisava para validar seus piores medos. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ele reviu a cena em sua mente. Esperança, uma estranha,
amamentando seu filho, e ouviu as vozes: obsessão, oportunista, pelo bem do Tiago. A imagem de seu filho sorrindo começou a ser ofuscada pelo medo do escândalo, pelo pavor de estar sendo enganado novamente. A pressão do mundo se tornou mais forte do que a verdade que ele via em sua própria casa. E então ele tomou sua decisão. Para proteger a memória de sua esposa, para silenciar as vozes, para fazer o que o mundo esperava dele, ele faria o impensável. Ele silenciaria a única pessoa que havia trazido a alegria de volta para a vida de seu filho. A pressão do mundo está prestes a destruir um vínculo puro. Ele vai mesmo cometer esse erro terrível? Se você já se sentiu julgado por pessoas que não entendiam sua realidade, comente sua história e inscreva-se no canal, porque a jornada de esperança está longe de terminar. Na manhã seguinte, após uma noite em claro, Ricardo desceu as escadas com a decisão amarga pesando em sua alma. E o destino, em sua cruel ironia, o recebeu com a cena mais feliz que ele já vira em sua casa. Esperança estava no tapete da sala, brincando com Tiago, e o bebê gargalhava, um som puro e alto, uma melodia de alegria que preencheu a mansão. Por um instante, a resolução de Ricardo vacilou. A verdade estava ali, na sua frente, rindo e borbulhando, contradizendo todas as mentiras que ele havia ouvido. Mas então o telefone tocou. Era outra voz venenosa, outra socialite preocupada. A pressão do mundo exterior invadiu sua casa novamente, e ele, confundindo fraqueza com responsabilidade, endureceu o coração e escolheu obedecer ao medo. A formalidade fria de seu escritório era uma barreira entre eles. Esperança entrou, o sorriso ainda no rosto, e encontrou um patrão que ela não reconhecia. Ricardo não a olhou nos olhos. Ele repetiu as fofocas como se fossem um veredito, as palavras sujas soando ainda mais terríveis em sua boca. As pessoas acham que você está se aproveitando da minha dor, ele disse. Acham que, por ter perdido seu filho, agora quer roubar o meu. A acusação foi uma brutalidade, uma profanação da dor mais sagrada dela, usando seu luto como uma arma para acusá-la. O rosto de Esperança perdeu toda a cor. O choque e a dor a deixando sem ar, incapaz de se defender contra uma maldade tão surreal. Você o amamentou, Esperança. Sem a minha permissão, ele continuou, a voz distante, como se lesse um relatório. Sua afeição tornou-se inadequada e está causando problemas. E então ele proferiu a sentença, as duas palavras que destruiriam o pequeno mundo de paz que ela havia encontrado. Está demitida. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela batida descontrolada do coração de Esperança. Para selar sua crueldade, ele acrescentou: e não espere uma carta de recomendação. Ele não estava apenas a dispensando, estava a condenando, garantindo que as portas se fechassem para ela, punindo seu ato de amor com o exílio profissional e social. Ela havia salvado seu filho e o pagamento era a aniquilação. Com suas últimas forças, ela fez um único pedido, a voz um sussurro. Por favor, me deixe dar um último beijo no Tiago. Não, respondeu Ricardo, virando-lhe as costas, incapaz de encarar a dor que estava causando. É melhor que vá agora. E ela se foi. Enquanto Esperança caminhava para fora da mansão, o céu desabou em uma tempestade súbita e violenta, como se a natureza chorasse pela injustiça. Da janela de seu escritório, Ricardo a observou. Uma figura solitária e encolhida sendo engolida pela chuva, carregando apenas uma sacola plástica. E no momento em que ela desapareceu, um novo som subiu do andar de cima. O choro inconsolável de seu filho. O silêncio havia sido quebrado e a dor estava de volta. O exílio de Esperança começou com a chuva e continuou sob o sol cruel da indiferença. Nos dias que se seguiram à sua demissão, ela buscou trabalho com a energia que lhe restava. Mas em cada porta, a mesma pergunta fatal. Tem recomendação do último patrão?
O silêncio de Rafael no telefone era uma sentença de culpa, uma mancha que a tornava incontratável. O pouco dinheiro que tinha acabou, e logo ela foi despejada do pequeno quarto onde morava. Com seus pertences em uma única sacola plástica, ela se viu, pela primeira vez, sem um teto sobre a cabeça. A mulher que havia levado vida e calor a uma mansão agora estava completamente desabrigada, uma anônima na multidão, enfrentando a selva de pedra sem nenhuma arma. Enquanto isso, a mansão se transformara em um inferno de som e dor. Sem esperança, Tiago regrediu a um estado de desespero contínuo. Seu choro, agora mais agudo e inconsolável, ecoava dia e noite, um lamento que nem o luxo, nem os melhores profissionais conseguiam silenciar. Rafael, em pânico, contratou as babás mais caras e experientes da cidade, uma após a outra. Mas todas fracassaram. O bebê as rejeitava, recusava o biberão, seu pequeno corpo se contorcendo em uma agonia que ninguém compreendia. Este menino está sofrendo de um trauma profundo, disse a última delas, antes de desistir. Rafael assistia impotente seu filho se definhar, o sorriso que ele mal teve tempo de conhecer agora, sendo uma memória distante e dolorosa. A vida nas ruas ensinou à esperança lições que ela nunca quis aprender. As noites eram um terror de frio e medo, dormindo em bancos de praça, usando jornais como cobertor. Ela conheceu a bondade inesperada de outros moradores de rua, que lhe ensinaram os códigos de sobrevivência da cidade invisível. Mas o custo físico era imenso. Ela emagreceu, suas roupas se rasgaram e a exaustão se tornou sua companheira constante. A dor mais profunda, no entanto, era a traição de seu próprio corpo, que ainda produzia leite, um lembrete cruel do filho que ela perdeu e do bebê que foi forçada a abandonar. O nome de Tiago era um sussurro em suas noites solitárias, um amor que a aquecia e a torturava. A crise na mansão atingiu seu ápice. Tiago, perdendo peso perigosamente, foi internado. O veredito do pediatra foi um golpe final na consciência de Rafael. Fisicamente não há nada de errado com ele, disse o médico. O problema é emocional. Ele está se entregando à tristeza, Rafael. Bebês podem morrer disso. E então veio a pergunta que ele não podia mais evitar. Houve a perda. Recente de uma figura de apego primária, alguém que era o centro do mundo dele. Diante da pergunta, Rafael não pôde mais se esconder atrás de seu orgulho ou do medo. A verdade saiu, um sussurro de culpa. Eu demiti a cuidadora dele. O olhar do médico foi o espelho que finalmente mostrou a Rafael o tamanho de seu erro. Ao voltar para a mansão silenciosa, agora sem nem mesmo o choro de seu filho, Rafael desmoronou. A ausência de Tiago era mais aterrorizante do que sua dor. Ele caminhou pelo quarto do bebê e encontrou um pequeno brinquedo que Esperança havia deixado para trás. Ao pegá-lo, a represa de sua negação se rompeu. Ele entendeu com uma clareza devastadora a monstruosidade de seu ato. Ele não havia apenas demitido uma funcionária, ele havia arrancado de seu filho a única fonte de amor e segurança que o menino conhecia. Ele havia sacrificado a felicidade de Tiago no altar da opinião alheia, e o preço desse erro poderia ser a vida de seu próprio filho. A transformação de Rafael começou ali, no fundo do poço de seu arrependimento. Movido por uma culpa que o consumia, Rafael iniciou uma busca desesperada por esperança. O homem que antes vivia em uma torre de marfim, agora percorria os cantos mais esquecidos da cidade. Abrigos, igrejas que distribuíam sopa, becos escuros. Mostrava a foto dela, tirada das câmeras de segurança, para rostos anônimos que antes ele nunca teria notado. Cada dia de busca era uma lição de humildade. Ele, que havia julgado tanta facilidade, agora via de perto a dura realidade da invisibilidade. A busca por ela se tornou para ele uma jornada em busca de sua própria humanidade perdida,
um ato de penitência nas ruas que ele, por tanto tempo, escolheu ignorar. Após 10 dias de buscas infrutíferas, quando a esperança já se esvaía, um telefonema o levou a um viaduto no centro da cidade. Ali, em um acampamento improvisado, ele a encontrou. Esperança estava irreconhecível, magra, frágil e queimando em febre. Com um cuidado infinito, ele a pegou nos braços e a levou para o mesmo hospital onde seu filho definhava. 3 dias depois, quando a infecção dela estava sob controle, ele a levou, em uma cadeira de rodas, até o quarto de Tiago. No momento em que ela sussurrou, "Oi, meu amor", o bebê, que estava apático há semanas, abriu os olhos, reconheceu a voz e, pela primeira vez desde que ela partira, sorriu. O reencontro foi um milagre silencioso. Com Tiago se recuperando visivelmente a cada hora que passava, ao lado dela, Rafael fez seu apelo. "Esperança, por favor, volte para casa, não como minha funcionária. Volte como a mãe do Tiago. Volte para ser nossa família." Ela o olhou, a dor da traição ainda presente em seus olhos. "Eu voltarei", disse ela, "mas pelo Tiago. E você, Rafael, terá que reconquistar a minha confiança todos os dias, do zero." Não era um final de conto de fadas, com um perdão instantâneo. Era o começo de uma reconstrução lenta e difícil. Um novo contrato baseado não em um salário, mas na promessa de uma segunda chance. E para Rafael, aquela era a única penitência que importava. Os meses que se seguiram transformaram a mansão. O silêncio foi substituído pelas risadas de um bebê saudável e pela interação cuidadosa de 2 adultos aprendendo a confiar novamente. Rafael aprendeu a ser pai e Esperança, aos poucos, aprendeu a perdoar. Juntos, eles se tornaram a família que Tiago precisava. Uma família improvável, nascida da dor e do erro. Pois eles aprenderam que um lar não se constrói sobre a ausência de falhas, mas sobre a coragem de consertá-las. E que o amor mais forte, às vezes, não é o que nasce da perfeição, mas o que renasce teimosamente das cinzas do sofrimento. Uma história sobre perdão, segundas chances e o poder de cura do amor. Se a jornada de Rafael, Esperança e Tiago tocou seu coração, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Vamos celebrar as famílias que, mesmo nas maiores dificuldades, encontram um caminho de volta.